El corazón, decían los médicos, había sido reparado, pero el de madre, ese latía con una herida nueva, más profunda que cualquier cicatriz quirúrgica. Soy Carmela, 68 años, y en mi vida siempre cosí con hilos de esperanza y amor. Ahora, en el silencio de este hospital, sentía que los puntos de mi alma se deshilachaban uno a uno. Pero no, la aguja todavía tenía fuerza, y mi alma, una historia que reescribir. Mi vida siempre fue de manos. Manos que amasaban pan para mis hijos cuando eran pequeños, manos que remendaban calcetines y cosían vestidos de quinceañera para las vecinas. Mis manos eran mi orgullo, mi sustento, mi manera de decir «te quiero» sin palabras. Desde que Miguel, mi esposo, se fue hace 7 años, esas manos se volvieron aún más vitales. Él me dejó la casa, pagada con tanto esfuerzo, y la certeza de que siempre había valido la pena cada sacrificio. Nos casamos jóvenes, sin mucho, pero con la promesa de construir algo juntos. Y lo hicimos. Levantamos un hogar con 3 hijos que eran el centro de nuestro universo. Ricardo, el mayor, con su ambición de empresario. Elena, la del medio, siempre preocupada por las apariencias y las últimas modas. Y Javier, el pequeño, un soñador que nunca terminó de encontrar su rumbo y que, admito, siempre fue mi debilidad. Los crié con arroz con leche en invierno y agua de horchata en verano, con cuentos antes de dormir y la bendición cada mañana. Les enseñé que la palabra de uno es sagrada, que la familia es el pilar y que el amor se demuestra con hechos, no solo con palabras bonitas. Cuando el doctor me dio la noticia, sentí que un rayo me atravesaba. Señora Carmela, necesita una cirugía de corazón. Es urgente. Mi mundo se detuvo. Mi corazón, el que había latido por tantos años sin quejarse, ahora pedía una tregua. La noticia asustó a mis hijos. Al principio, se mostraron como los pilares que yo siempre había soñado. Ricardo, con su traje impecable y su voz grave, dijo: «Mamá, no te preocupes por nada. Tú te recuperas, nos turnaremos. Uno de nosotros siempre va a estar contigo». Elena, siempre dramática, añadió con ojos llorosos: «Claro que sí, madrecita. No te dejaremos sola ni un segundo. Eres lo más importante». Y Javier, con su mirada distraída, asintió, aunque sus palabras siempre fueran escasas. Esas promesas fueron un bálsamo para mi alma asustada. Me aferré a ellas como a una tabla de salvación en medio del mar. «Mis hijos están ahí», me repetía mientras me preparaban para la operación. La cirugía fue larga. Recuerdo poco de esos primeros días más allá del dolor sordo y la neblina de los medicamentos. Desperté en la unidad de cuidados intensivos, confundida, con un tubo en la garganta y una sensación de frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Mi cuerpo dolía, cada respiración era un esfuerzo. No sabía si era de día o de noche. Lo único que me anclaba a la realidad era la imagen fugaz de Ricardo, con su teléfono en la mano, y Elena, mirando las flores que alguien había traído, haciendo una mueca como si no le gustara el color. Estuvieron quizás 10 minutos. Luego, el silencio volvió a ser mi única compañía, roto solo por el pitido constante de las máquinas. «Están ocupados, seguro volverán», me dije, intentando convencer a mi corazón. Los días siguientes fueron una lenta agonía, no solo física. Me trasladaron a una habitación privada, que para mi sorpresa, Ricardo había pagado. «Lo menos que podemos hacer, mamá», me dijo por teléfono un día, casi a las carreras, cuando le pregunté. Esa habitación, lejos del bullicio, se convirtió en una prisión de 4 paredes para mi alma. Al principio, las visitas eran esporádicas. Ricardo venía un rato, se sentaba, miraba el reloj, respondía a mensajes en su teléfono y hablaba de sus negocios. Nunca me preguntaba cómo me sentía realmente, solo si necesitaba algo práctico, como una revista o cambiar el canal de la televisión. Elena apareció el tercer día. Llegó con un ramo de flores enormes, tan rojas que parecían sangrar. El problema fue que el hospital solo tenía un jarrón pequeño de cristal, de esos que traen agua para el paciente. Cuando quise poner las flores, Elena suspiró, exasperada. «¡Ay, mamá, qué desastre! ¿No tienen algo mejor aquí? ¿Qué hospital tan básico?». Intentó forzar los tallos en el jarrón diminuto, y al hacerlo, tropezó con mi mesita de noche. El jarrón se fue al suelo, con agua y flores esparcidas por la baldosa fría. «¡Uy!»,
Mira qué hice. Pero es que esto es muy incómodo, dijo, más molesta por el incidente que por el desorden o mi malestar. Se encogió de hombros, dejó las flores en un montón empapado en el suelo, me dio un beso frío en la frente y dijo: «Bueno, me tengo que ir. Tengo una cita con el estilista y ya voy tarde por esto. Que te recuperes, mamá». Salió sin mirar atrás, dejando el charco y el ramillete deshecho como un recordatorio tangible de su paso. Mi corazón recién operado dio un vuelco. No solo no me ayudó a recoger, sino que su excusa fue una cita. No dijo nada más. Sentí un frío más allá de la habitación. A partir de ahí, la frecuencia de las visitas disminuyó drásticamente. Cada mañana, mi primera mirada era hacia la puerta, esperando. Cada tarde, la misma decepción. Los enfermeros, esos ángeles de bata blanca, se volvieron mi única compañía real. Me hablaban, me traían la comida insípida, me ayudaban a dar mis primeros pasos temblorosos por el pasillo, me contaban historias de sus propias familias, y yo, en mi debilidad, les compartía fragmentos de mi vida, de mis hijos. La enfermera Clara, una mujer de unos 40 años con ojos amables, me decía: «Señora Carmela, es importante que sus hijos la visiten. El ánimo es la mitad de la recuperación». Yo solo sonreía, forzada, sin saber qué decir. ¿Cómo les explicaba que mis hijos tenían mucho trabajo, los niños, compromisos importantes? Recordaba a Ricardo, el más ambicioso. Desde pequeño siempre quiso sobresalir. Cuando era niño, si le pedía ayuda en la casa, siempre tenía alguna tarea escolar urgente o un partido de fútbol. Pero si necesitaba que lo llevaras a algún lado o le comprara algo, aparecía con una sonrisa y una lista. Ahora, su mucho trabajo parecía ser una muralla inquebrantable. Me llamaba a veces, sí, pero siempre para preguntar si el hospital estaba haciendo su trabajo bien o si yo necesitaba algo que el hospital no proveyera, como si yo fuera un paquete que debía ser entregado en buen estado y no su madre enferma. «Todo está cubierto, mamá. No tienes que preocuparte», me decía con un tono que dejaba claro que él ya había hecho su parte al pagar. Elena, Elena, siempre tan delicada, tan preocupada por las apariencias. De niña, si se raspaba la rodilla, el grito era tan fuerte que parecía que se había roto un hueso. Siempre quería lo mejor, la ropa más bonita, la fiesta de cumpleaños más grande. Para ella, el mundo giraba en torno a lo que la gente pensaría. Su ausencia ahora se justificaba con problemas en casa con los niños o estoy agotada de tanto estrés. Pero en las fotos de sus redes sociales que Clara me mostraba discretamente, la veía radiante en eventos sociales, con su manicura perfecta y sus joyas brillantes. La disonancia entre sus palabras y sus actos me perforaba el alma. Sus llamadas eran aún más esporádicas que las de Ricardo, y siempre terminaban con un «me tengo que ir, mami, te quiero», antes de que pudiera decir una palabra. Y Javier, mi pequeño Javier, siempre fue el que más me necesitaba, o eso creía yo. El que venía por un plato de frijoles con arroz cuando no tenía dinero, el que me pedía consejos para su última idea de negocio que nunca despegaba. Él siempre me juró amor incondicional. «Mamá, tú eres la única que siempre ha estado ahí para mí». ¿Dónde estaba ahora esa lealtad? Su excusa era siempre «no tengo coche» o «estoy con unos amigos lejos». Una vez me llamó desde un bar, el ruido de la música de fondo era inconfundible. «Mamá, ¿todo bien? Estoy con los chicos, ¿eh? Te paso a ver luego». Ese luego nunca llegó. Nunca. Cada noche, al ver a las familias de otros pacientes agruparse alrededor de sus seres queridos, riendo, susurrando, compartiendo una cena improvisada, sentía una punzada helada. Recordé la promesa. «Uno de nosotros siempre va a estar contigo». 10 días. Habían pasado 10 días desde la cirugía. 10 días en los que mis hijos, los que yo había levantado con tanto amor y sacrificio, me habían dejado sola en un hospital, convaleciente de una operación que me había abierto el pecho y tocado el alma. Mis manos, ahora débiles y temblorosas, recordaban la agilidad con la que antes cortaban telas, tejían sueños. Ahora solo podían aferrarse a la sábana. La mañana del día 10, el sol entraba tímidamente por la ventana, pero no conseguía calentar mi espíritu. Me sentía cansada,
No solo físicamente, la soledad pesaba más que mi propio cuerpo. La enfermera Clara entró con su sonrisa habitual y la bandeja del desayuno. Después de dejarla en la mesita, metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un pequeño papel doblado, como si fuera una servilleta de papel de un restaurante. «Señora Carmela», dijo con un tono que intentaba ser neutral. «Uno de sus hijos lo dejó ayer en recepción. Me pidieron que se lo entregara». Mi corazón dio un brinco de esperanza. Una carta, quizás una disculpa, una explicación, una fecha de visita. Mis manos temblaron al tomar el papel. Era fino y frío. Lo abrí con cuidado, con la esperanza agolpándose en mi garganta. Y ahí estaba, escrita con prisa, con una caligrafía que reconocí como la de Elena, pero que bien podría haber sido de cualquiera de ellos por lo impersonal. ¿Todo bien por ahí? 4 palabras. Ni un «Mamá, te queremos», ni un «Perdona que no hayamos podido ir», ni siquiera un «¿Cómo te sientes?». Solo una pregunta distante, formulada desde la lejanía, como si fuera un recado trivial de un conocido. La había dejado en recepción. Ni siquiera se había molestado en venir a la habitación. No quería verme. No le importaba. El significado de esas palabras me golpeó con la fuerza de un huracán. No estaban preguntando por mí porque les importara, sino porque era un formalismo, una obligación que se liquidaba con un papelito. No sabían si estaba bien, ni les interesaba saberlo de primera mano. La frase flotaba en el aire estéril de la habitación, más fría que el metal de la cama, más hiriente que la cicatriz en mi pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No, ya había llorado suficiente. El dolor en mi pecho, literal y metafórico, se transformó lentamente en algo más duro, algo parecido a una piedra. Miré el papelito arrugado en mi mano, ese fragmento de desinterés. Lentamente, con una precisión que no sabía que aún poseía, lo doblé por la mitad. Luego otra vez, y otra más, hasta que quedó un cuadrado minúsculo, apenas perceptible. Lo apreté en mi puño. Las palabras de Miguel resonaron en mi cabeza. «Carmela, nunca dejes que nadie te pise. Eres más fuerte de lo que crees». Él me conocía. Él sabía de qué era capaz. Nunca me había dado por vencida. No lo haría ahora. Este no era el final de la historia de Carmela. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Y yo, que siempre había cosido los retales de la vida para hacer algo hermoso, sabía que era hora de empezar a descoser algunas puntadas. Aquele papelzinho amarrotado no meu punho pesava mais que uma tonelada de pedras. Não era raiva o que eu sentia, não ainda. Era uma tristeza tão profunda que congelava minhas veias, transformando meu sangue em gelo. Mas, junto com a tristeza, algo começou a florescer. Algo que eu tinha escondido por anos, debaixo de um manto de paciência e autossacrifício. A certeza de que a vida tinha que mudar. Se meus filhos não se importavam, eu me importaria. Se eles não me valorizavam, eu me valorizaria. A partir daquele dia, a enfermeira Clara notou uma mudança em mim. Eu, que antes aceitava a comida sem reclamar e as terapias com um suspiro, comecei a fazer perguntas. «Clara, quando posso começar a andar mais? Quero dar mais voltas pelo corredor. Clara, que exercícios posso fazer para fortalecer os braços? Clara, há alguma biblioteca aqui? Preciso de algo para ler». Ela me olhava com os olhos arregalados, surpresa. «Así me gusta, señora Carmela. Esa es la actitud». Seu entusiasmo era contagiante. Lentamente, fui recuperando a força física, mas a força de vontade, essa renascia de dentro para fora, alimentada por um fogo silencioso. Enquanto eu recuperava o corpo, minha mente trabalhava sem parar. Lembram da casa, o lar que Miguel e eu construímos? Era meu, totalmente meu, herança de meu marido. Mas Ricardo, o empresário, sempre teve a ideia de que a casa era um ativo que deveria produzir. Ele vivia sugerindo que eu alugasse os quartos, ou que fizesse uma hipoteca para investir em algo. Eu sempre me recusei. Aquela casa era o refúgio da família, o lugar onde se cozinhava o arroz com leite, onde as netas dormiam nos natais. Era o centro do meu mundo. E eu sabia que para meus filhos ela representava muito mais que um lar. Era uma garantia. Uma tarde, enquanto Clara me ajudava a caminhar pelo corredor, vi uma cena que me apertou o coração. Uma senhora mais velha, como eu, estava sentada em uma cadeira de rodas,
e seus netos, 2 jovenzinhos, a rodeavam, um lendo um livro em voz alta, o outro segurando sua mão. A avó sorria. Eu senti uma pontada de inveja, mas logo a transformei em combustível. Meus netos eram a única parte de meus filhos que ainda conseguia me tocar. Sentia a falta de suas risadas, de seus abraços apertados. Mas como eu poderia esperar que eles viessem, se seus próprios pais não o faziam? Eu precisava fazer algo, não só por mim, mas para mostrar a eles o valor de uma família. No dia seguinte, pedi a Clara que me trouxesse meu telefone. Clara, ¿há alguma maneira de saber se a casa está realmente a mi nombre, assim como me dijo Miguel? ¿No hay documentos por aí que lo confirmen? Ela me olhou com curiosidade, mas me prometeu que verificaria. Horas depois, voltou com um sorriso. Señora Carmela, pregunté en la recepción. Si usted quiere, podemos llamar a un abogado de confianza que trabaja con el hospital para temas de testamentos y propiedades. Él podría orientarla. Meus olhos se arregalaram. Era exatamente o que eu precisava. Um aliado, alguém que soubesse dos trâmites legais. Sim, Clara, por favor, arranje uma cita com ele, lo antes possível. O advogado, um senhor chamado Dr. Morales, visitou-me na manhã seguinte. Ele era um homem de meia idade, com óculos na ponta do nariz e um olhar astuto. Expliquei a situação, a promessa de Miguel, minhas preocupações. Ele ouviu atentamente, balançando a cabeça de vez em quando. Señora Carmela, ele disse, su esposo foi muito previsor. Dejó todo muy claro. La casa está íntegramente a su nombre, con una cláusula de usufructo vitalicio para usted, lo que significa que nadie puede sacarla de ahí. Y hay algo más. Una cuenta de ahorros a la que solo usted tiene acceso, con una cantidad que su esposo dejó para su independencia y tranquilidad en la vejez. Él me entregó un envelope selado, con documentos e extratos bancários. A quantia era muito maior do que eu esperava. $100.000. Miguel, meu bom Miguel, sempre pensando em mim. As lágrimas, essas sim, puderam cair agora. Mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Eu tinha um poder que meus filhos nem imaginavam. Um poder que me permitiria lutar. Aquele momento foi a virada. Eu tinha não só a casa, mas também recursos. Recursos que, para meus filhos, eram meros ativos que poderiam ser explorados. Agora eu entendia por que Ricardo sempre insistia em investir o patrimônio. Ele achava que aquele dinheiro, ou pelo menos a casa, era dele por direito. A partir de então, comecei a planejar. Meus filhos me viam como uma velhinha frágil, dependente, fácil de manipular. Eles não sabiam que a velha Carmela, a que fazia pão e costurava vestidos, também era uma estrategista. Uma mulher que, quando sentia que sua família estava em perigo ou que sua dignidade era pisoteada, era capaz de mover montanhas. O Dr. Morales me ajudou a entender as nuances legais. Ele me explicou sobre procurações, testamentos e como proteger meus bens de qualquer tentativa de meus filhos de tomá-los. Senhora Carmela, é importante que usted ponga seus papeles em ordem. Nunca se sabe o que pode passar. Ele não precisava me dizer 2 vezes. Aquela noite, com o envelope seguro debaixo do meu travesseiro, senti uma clareza que há muito tempo não experimentava. Eu não era uma vítima. Eu era a guardiã do meu próprio destino. Os dias seguintes no hospital foram de uma serenidade estranha. Eu continuava minha recuperação, sorrindo para os enfermeiros, fazendo minhas caminhadas. Por fora, parecia a mesma senhora Carmela, talvez um pouco mais forte. Por dentro, era uma fortaleza em construção. As ligações de meus filhos, quando aconteciam, eram ainda mais superficiais. Ricardo um dia me ligou para dizer: «Mamá, me enteré de que ya estás caminando. Qué bueno. Ya pronto podrás volver a casa, ¿verdad? Tengo unas ideas para la casa para que sea más productiva». Suas palavras me irritaram, mas mantive a calma. «Sí, hijo, pronto volveré. Y sí, tengo mis propias ideas para la casa. No te preocupes». Ele pareceu surpreso, mas não deu importância. «Ah, bueno. Como quieras. Me tengo que ir». Helena, por sua vez, ligou para reclamar do estresse de ter que cuidar dos netos, como se eu tivesse imposto essa tarefa a ela. «Ay, mamá, esto de los niños es tan agotador. No sé cómo le hacías tú con nosotros 3, y sola la mayor parte del tiempo, con papá trabajando». Ela se esqueceu, ou preferiu ignorar,
que eu fazia isso sem babás, sem dinheiro para viagens de luxo, sem a ajuda de empregadas. Fazia tudo sozinha, com minhas mãos e meu coração. Se hace lo que se tiene que hacer, hija. Respondi com um tom que não era o de antes. Ela não captou a mudança. Sí, claro. Bueno, te dejo. Um beijo. Javier nem ligava mais. Suas aparições haviam cessado por completo. Ele era uma sombra, um fantasma de um filho que se recusava a aparecer. Eu não sentia raiva, apenas uma profunda decepção. Ele, o que eu mais protegi, era o que mais me abandonava. Mas mesmo essa decepção se transformou em determinação. Se ele não viesse até mim, eu criaria um motivo para que ele e os outros tivessem que prestar atenção. Meu plano era simples, mas poderoso, e se baseava na premissa de que meus filhos só reagiriam quando sentissem o impacto em seus próprios interesses. Eles dependiam da minha presença na casa, da minha estabilidade, talvez até do meu dinheiro em algum momento. Minha casa era o ponto de encontro da família, o lugar onde se celebravam os aniversários, os almoços de domingo. Sem mim, aquela casa se tornaria vazia. E sem meu apoio silencioso, suas vidas desmoronariam mais rápido do que imaginavam. O primeiro passo foi discrição. Não contei a ninguém sobre a conta secreta ou a conversa com o doutor Morales, nem mesmo a Clara. Sabia que a informação era poder e o silêncio minha melhor arma. Enquanto isso, continuei a fazer perguntas aos enfermeiros e funcionários do hospital, não sobre meus filhos, mas sobre aspectos práticos da vida. Clara, ¿sabes dónde se puede conseguir un buen electricista? El enchufe de mi cocina está fallando. Enfermero Juan, ¿dónde hay una buena tienda de muebles usados? Necesito cambiar umas coisas em casa. Eu simulava um interesse casual, mas cada pergunta era um pequeno tijolo no muro que eu estava construindo. Um dia, enquanto esperava minha medicação, ouvi uma conversa entre duas enfermeiras sobre um novo asilo que havia aberto na cidade, um lugar moderno e bonito, com muitos serviços. Elas falavam sobre como as famílias ricas estavam colocando seus pais lá para terem mais liberdade. Meus ouvidos se aguçaram. Aquela era a mentalidade de meus filhos. Imaginei Ricardo e Helena sentados à minha frente com um folheto colorido em mãos, dizendo: Mamá, achamos que este lugar seria perfeito para você. Terá mais amigos, atividades, não terá que se preocupar com a casa. Senti um arrepio. Aquele asilo se tornaria a solução conveniente para eles. Eu não permitiria. Minha casa era meu castelo e eu lutaria para mantê-lo. À medida que os dias passavam e minha alta se aproximava, meus filhos fizeram um esforço final, mas ainda superficial, para cumprir o protocolo. Ricardo veio por 15 minutos para assinar alguns papéis de alta. Helena ligou e disse que não poderia vir, mas estava muito feliz por mim. Javier mandou uma mensagem de texto, um emoji de coração. Não disse nada sobre me buscar, nada sobre me ajudar a voltar para casa. Era evidente que esperavam que eu resolvesse tudo sozinha, como sempre. No dia da alta, Clara, a enfermeira, foi quem me ajudou a arrumar minhas poucas coisas. Senhora Carmela, quem viene a buscar-la? Perguntou, com um tom de voz que não disfarçava a preocupação. Mis hijos, respondi, com uma segurança que eu não sentia. Mas eu já tinha meu plano. Quando a hora da alta se aproximou e ninguém apareceu, Clara começou a fazer algumas ligações discretas para meus filhos. Ouvi fragmentos das conversas. La senhora Carmela está lista para ir-se. No va a venir nadie? As respostas, pelo visto, não eram satisfatórias. Finalmente, Clara me disse, com uma expressão de desculpa: Senhora Carmela, me temo que ninguno de sus hijos puede venir ahora mismo. Ricardo dice que está en una reunión importantísima. Elena dice que los niños tienen fiebre y Javier... Bueno, Javier no responde. Podemos llamar a un taxi para usted. Eu sorri, un sorriso gélido que no alcanzó meus olhos. No se preocupe, Clara. Yo ya lo tenía pensado. Ya tengo un taxi esperándome. Pero antes de irme, necesito un favor. Ella me oyó confusa. Clara, ¿usted podría enviarle un mensaje a cada uno de mis hijos? Diga que estoy bien, que ya me fui a casa, y que me disculpo por no haberles podido avisar antes, pero que estaba muy ocupada con mi recuperación y que no quería molestarlos. Y un detalle más, Clara. Cuando esté en casa, les enviaré un mensaje muy importante a cada uno, uno que deberán leer con mucha atención.
Clara hesitou, mas a determinação em meus olhos a convenceu. Claro que sim, senhora Carmela. Se los enviarei agora mesmo. Agradeci a Clara e aos outros enfermeiros com um abraço e um Deus se los pague. Enquanto esperava o táxi, peguei meu telefone e abri o aplicativo do banco. Com alguns toques, transferi todo o dinheiro da conta de Miguel para uma nova conta, em um banco diferente, que eu havia aberto discretamente com a ajuda do Dr. Morales. Uma conta que ninguém mais conhecia. Os $100.000 agora estavam seguros. E, com outro toque, desativei a conta antiga que meus filhos poderiam eventualmente descobrir. A casa era meu próximo passo. O Dr. Morales já havia me dado as coordenadas de um cartório onde eu poderia registrar uma procuração que me dava poder total para vender ou alugar a casa, sem precisar da permissão de ninguém, muito menos de meus filhos. Era um trâmite simples, mas fundamental. Subi no táxi. O motorista, um homem calvo e simpático, me ajudou com a pequena mala. Ao fim em casa, senhora. Es lo que uno más desea después de estar en el hospital. Sí, jovem, respondi, olhando pela janela enquanto o hospital ficava para trás. Ao fim em casa, e com muito que hacer. A paisagem passava, mas eu mal a via. Minha mente já estava na casa, no cartório, nos próximos passos. Sabia que meus filhos imaginavam que eu voltaria para o meu ninho, para o lugar onde eu sempre estive, um elemento fixo e previsível em suas vidas. Eles esperavam a mãe que lhes preparava o jantar, que cuidava dos netos, que ouvia suas queixas. Mas a mãe que voltava não era a mesma que havia entrado naquele hospital. A mulher que retornava tinha uma nova visão, um novo propósito. E desta vez não seria para servir, mas para ser servida por sua própria dignidade. O papelzinho amassado, ainda no meu bolso, era um lembrete constante do desprezo que havia despertado em mim essa nova força. A velha Carmela se foi. A nova Carmela estava apenas começando. E meus filhos, em sua cega autoconfiança, não tinham a menor ideia do que os esperava. A casa, meu lar, seria o palco de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Minha palavra. Essa era a arma que eu desenterraria. Chegar em casa foi um misto agridoce. O cheiro de casa, de café fresco e de um pouco de naftalina me abraçou como um velho amigo. Mas o silêncio era ensurdecedor. Ninguém para me esperar, ninguém para me ajudar a subir os poucos degraus da entrada. Fui sozinha. O táxi me deixou e o motorista, um homem de bom coração, me ajudou a carregar a mala até a porta, mas depois se foi. Olhei para a fachada da casa, a pintura um pouco gasta, o jardim precisando de atenção. Era o reflexo da minha própria vida nos últimos tempos, negligenciada, mas ainda de pé. Respirei fundo e abri a porta com minha chave antiga, que usava há mais de 40 anos. Os dias seguintes foram de uma calma enganosa. Meus filhos, claro, ligaram. Ricardo, sempre prático. Mamá, já estás em casa? Todo bem? Me alegro. Mira, te queria perguntar uma coisa sobre el seguro de la casa. ¿Está todo en orden? Ele nem sequer perguntou como eu me sentia. A casa era sua única preocupação real. Todo en orden, hijo. No te preocupes por nada. Eu disse com uma voz suave, quase monótona. Ele pareceu satisfeito e logo se despediu. Helena mandou uma mensagem de áudio com a voz esbaforida. Ai, mami, que alegria que já estés em casa. Es que no pude ir por los niños, ¿sabes? Un día de estos paso a verte y te llevo algo rico. Un beso. Ou, um dia desses, soava oco e vazio. E Javier, como de costume, nem sinal de vida. Enquanto eles continuavam em suas rotinas, eu estava ocupada com a minha. O primeiro passo foi cuidar da casa. Pedi a uma vizinha, Dona Clara, que me indicasse um bom jardineiro e um faz-tudo. Em poucos dias, meu jardim começou a florescer novamente, e pequenas reformas foram feitas na cozinha e no banheiro. Eu não estava gastando o dinheiro da conta secreta, ainda não. Estava usando o pouco que tinha guardado de minha pensão e do dinheiro que Miguel havia deixado para as despesas do dia a dia. Mas cada reforma era um ato de amor próprio, uma maneira de dizer a mim mesma que eu merecia um lar bonito e funcional. O segundo passo foi consolidar minha autonomia. Um dia, chamei o Dr. Morales. Doutor, necessito registrar esa procuração sobre la casa, la que me dá el poder total.
Ele veio até minha casa com a papelada pronta. Enquanto assinava, sentia a caneta dançar em minhas mãos. Cada traço era um suspiro de liberdade. A partir daquele momento, a casa era legalmente minha para fazer o que quisesse, sem precisar de permissão de ninguém. Podia vendê-la, alugá-la, transformá-la em um hotel se quisesse, e meus filhos não poderiam fazer nada a respeito. O documento, assinado e carimbado, foi para minha pasta pessoal, junto com os extratos da conta secreta. A notícia da minha alta e das pequenas reformas na casa, claro, chegou aos ouvidos de meus filhos, não por minha boca. As vizinhas, como sempre, eram os olhos e os ouvidos do bairro. Dona Clara, em sua ingenuidade, comentou com Helena quando a viu no supermercado. «Ay, Helena, qué bien que su madre ya está en casa y tan animada. Ha contratado a un jardinero y está arreglando la casa. Se ve hermosa». A semente da curiosidade e talvez da preocupação estava plantada. Helena foi a primeira a reagir. Uma semana depois, apareceu na minha porta sem avisar com uma bandeja de doces que eu sabia que ela tinha comprado na confeitaria mais cara da cidade. «Mami, que surpresa! Vine a ver-te! E mira que bonita está a casa!» Seus olhos, no entanto, não estavam focados nos doces, mas no jardim arrumado, na pintura nova da porta. «Ai, mami, gastaste dinheiro en esto? Si la casa estava bien, yo te podría haber conseguido a alguien más barato». Seu tom era de repreensão disfarçada de preocupação. Ela já estava fazendo as contas. Ricardo ligou no dia seguinte. «Mamá, me dijo Helena que estás haciendo arreglos en la casa. Estás gastando mucho. Deberías haber consultado conmigo. Yo sé de presupuestos». A irritação era palpável en su voz. «Hijo, la casa es mía, y yo decido cómo y cuándo gastar mi dinero». «No te preocupes, yo sé lo que hago», respondi, com uma firmeza que o pegou de surpresa. Ele ficou em silêncio por um momento, um silêncio raro para ele. «Bueno, está bien, pero no vayas a hacer ninguna loucura, ¿eh?» A ameaça velada estava ali. Javier, o mais imprevisível, apareceu dias depois, com uma desculpa esfarrapada e um olhar de cachorro sem dono. «Mamá, perdona que no te haya visitado antes. Es que he estado muy mal, con la cabeza en otro lado, pero estoy aquí para lo que necesites». Ele se sentou no sofá, procurando algo para comer. Seus olhos escanearam a sala, como se buscassem algo que não estava ali. «Mamá, ¿no hay frijoles? Tengo un hambre». A ironia era cruel. Ele só pensava em si mesmo. «No, hijo, no hice frijoles hoy. Tengo otros planes», respondi, sem sequer olhar para ele. Seus olhos se arregalaram. Ele não estava acostumado a ouvir um não meu. O plano começou a tomar forma mais concretamente. Eu havia notado um terreno baldio na rua de trás da minha casa. Um lugar que, anos atrás, era uma horta comunitária e agora estava abandonado. Tive uma ideia. Chamei o Dr. Morales novamente. «Doctor, como puedo saber a quem pertenece esse terreno de atrás?» Ele fez algumas investigações e descobriu que era propriedade do município, mas estava há anos sem uso. «Senhora Carmela, é possível solicitar uma concessão para usá-lo, se apresenta um projeto de utilidade pública». Bingo! Minha ideia era transformar aquele terreno em uma pequena horta comunitária para as crianças do bairro e para os idosos. Um lugar onde pudessem aprender, conviver, plantar e colher. Um lugar que trouxesse vida de volta à vizinhança. E eu seria a responsável. Aquilo me daria um propósito, uma nova energia. E o que é mais importante, tiraria meu foco de meus filhos. Comecei a conversar com as vizinhas, com as mães das crianças, com os idosos do bairro. A ideia foi um sucesso imediato. Todos estavam entusiasmados. Em poucos dias, tínhamos um grupo de voluntários dispostos a me ajudar. Dona Clara, a vizinha, se tornou minha aliada mais fiel, correndo de um lado para outro, mobilizando as pessoas. A energia que se gerou foi incrível. Em pouco tempo, apresentamos o projeto à prefeitura, com dezenas de assinaturas de apoio. Meus filhos, é claro, não estavam a par de nada disso. Para eles, eu era a mãe que se recuperava de uma cirurgia, a mãe que estava arrumando a casa. Eles viviam em suas próprias bolhas, sem perceber que o mundo ao meu redor estava mudando. O momento icônico, como eu o chamo, chegou algumas semanas depois. A prefeitura aprovou meu projeto.
Marcamos um evento para o lançamento da horta comunitária Dona Carmela no próprio terreno, com a presença de um representante da prefeitura, os vizinhos, as crianças. Era um dia de festa. Mandei convites formais para meus filhos, apenas para cumprir o protocolo. Não esperava que viessem. Mas, para minha surpresa, eles vieram. Ricardo chegou com seu carro de luxo, acompanhado de sua esposa, uma mulher elegante e fria, que mal me cumprimentou. Helena apareceu com seus 2 filhos, fazendo cara de paisagem, como se estivesse fazendo um grande favor ao aparecer. E Javier, milagrosamente, estava lá, de pé, perto de um grupo de jovens que ele conhecia, como sempre, à margem de tudo. Eles me viram no centro da roda, sorrindo, conversando com o representante da prefeitura, com as crianças correndo ao redor, animadas. O terreno, antes abandonado, estava limpo, com canteiros já delimitados e algumas mudas plantadas. Havia música e um pequeno palco improvisado. O representante da prefeitura pegou o microfone. Hoje é um dia especial para nosso bairro. Graças à iniciativa da senhora Carmela, este terreno, que antes era só mato e lixo, se transformará em um espaço de vida, de aprendizado, de união para nossa comunidade. A senhora Carmela, com sua visão e seu coração, nos mostrou que a idade é apenas um número quando se tem vontade de fazer a diferença. E é por isso que hoje, com grande honra, entregamos a ela as chaves simbólicas deste espaço, que a partir de hoje será conhecido como a Horta Comunitária Dona Carmela. Um aplauso fervoroso estourou. As crianças gritaram de alegria. Eu recebi as chaves com um sorriso que ia de orelha a orelha. Meus olhos se encontraram com os de Ricardo, de Helena, de Javier. Eles estavam chocados. A boca de Ricardo estava ligeiramente aberta. Helena parecia ter engolido uma mosca. E Javier, pela primeira vez, parecia totalmente presente, mas com uma expressão de espanto. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Sua mãe, a velhinha frágil que eles tinham deixado sozinha no hospital, estava ali, no centro das atenções, recebendo honras da prefeitura. E para celebrar, continuou o representante, La senhora Carmela ha organizado uma pequena celebração com tamales, empanadas e água fresca para todos. Por favor, acérquense. Naquele momento, enquanto os vizinhos se aproximavam para me abraçar, para me felicitar, vi Ricardo se aproximar, com a testa franzida. Mamá, ¿qué es esto? ¿Una horta? ¿Y la prefeitura? ¿Gastaste dinero en esto? ¿Y con tus ingressos? Seu tom era de repreensão, de raiva contida. Ele se sentia invadido, enganado. Eu o olhei nos olhos, com o mesmo sorriso que tinha no rosto. Sí, hijo, es una horta, y sí, es mi dinero. Y la prefeitura me apoyó porque vio el valor en mi proyecto. Un valor que, al parecer, algunos no supieron ver. Minha voz era calma, mas minhas palavras eram flechas certeiras. Helena, puxando os filhos para perto, se aproximou, com a voz esganiçada. «Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre meterte en esto? Estás recién operada, ¿y quién va a cuidar de todo esto? Es demasiado trabajo para ti. Vas a enfermarte outra vez». Seu medo não era por mim, mas pela imagem, pela responsabilidade que ela imaginava que pudesse cair sobre ela. «No te preocupes, hija. No estoy sola. Tengo un equipo de vecinos y amigos maravillosos que me van a ayudar. Personas que sí se preocupam», respondi, lançando um olhar significativo para Dona Clara, que sorriu para mim. Javier, de seu canto, não se atreveu a se aproximar. Seus olhos, antes distraídos, agora me observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Ele parecia ter percebido que algo fundamental havia mudado. A festa continuou. Os tamales estavam deliciosos, as empanadas crocantes. As crianças riam e brincavam na terra, já visualizando os vegetais que plantariam. Eu andava entre eles, distribuindo sorrisos, conversando. Meus filhos, por outro lado, pareciam peixes fora d'água. Ricardo, em seu terno caro, estava visivelmente desconfortável no meio daquele povo simples. Helena reclamava do calor e da poeira, limpando a roupa de seus filhos a cada 5 minutos. E Javier, Javier estava apenas comendo tamales, em silêncio, observando.
Foi então que Ricardo, depois de alguns minutos de fúria contida, se aproximou novamente, puxando Helena pelo braço. «Mamá, tenemos que hablar en privado. Esto no puede ser. Tú no puedes estar haciendo estas cosas. Sola. Necesitas descansar. Necesitas a alguien que te cuide». Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça. Eu o olhei, como mesmo sorriso sereno. «Hijo, ya estoy cuidada y estoy descansando. Precisamente esto es lo que me da vida. Pero si tanto les preocupa mi bienestar, ¿por qué no estuvieron aquí los 10 días que estuve sola en el hospital? Ah, es verdad. Tenían mucho trabajo, citas con el estilista, los niños enfermos. Minha voz, apesar de suave, carregava a ponta de chicote. As palavras saíram sem rancor, mas com uma precisão cirúrgica. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Helena soltou pequeno grito abafado. Javier, que estava mais perto do que eu imaginava, ouviu tudo. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi. Eles não tinham uma resposta. Não tinham desculpas. Eles tinham sido pegos em flagrante, na frente de todas as pessoas que agora me admiravam. O ar ficou denso, pesado. Eu sabia que a guerra tinha sido declarada, e eu estava mais do que pronta para lutar. O papelzinho no meu bolso, ainda lá, era a minha bandeira. E a horta, meu campo de batalha. A celebração da horta comunitária terminou, mas a tensão com meus filhos permaneceu no ar como uma nuvem de tempestade. Ricardo, com seu rosto vermelho de fúria contida, puxou Helena pelo braço para o canto mais afastado do terreno. Observei-os de longe. Helena parecia pálida e irritada, gesticulando com as mãos. Javier, por sua vez, continuava à margem, mas seus olhos me seguiam, uma mistura de espanto e algo que parecia culpa. Para ele, talvez, o impacto tenha sido mais direto, mais pessoal. Ele era o mais dependente, o que mais tinha se aproveitado da minha complacência. Naquele dia, enquanto eu colhia as primeiras sementes com as crianças, plantando esperança na terra, meus filhos estavam plantando a semente da discórdia. Eles não podiam aceitar que eu, sua mãe, frágil, estivesse ali, empoderada, rodeada de gente que me amava e respeitava. Para eles, era um ataque direto à sua percepção de mim e talvez à sua própria imagem. Alguns dias depois, recebi um telefonema de Ricardo. Sua voz era fria, calculista. «Mamá, tenemos que conversar seriamente. Tú no estás en condiciones de manejar un proyecto como ese, ni de gastar el dinero de la herencia en hortas y reformas. Hemos decidido que es hora de que la casa se venda. Es lo mejor para todos. Así tendrás más liquidez y nosotros podremos invertir en algo que genere un retorno real». Sua proposta era uma orden disfarçada, uma tentativa de retomar o controle. «¿Vender la casa?», perguntei, con uma calma que o surpreendeu. «Hijo, ¿has olvidado que la casa es mía y no está en venta? Pero mamá, es por tu bien, no vas a poder mantenerla, y ese dinero, podemos duplicarlo. Piensa en tu futuro». Sua voz se elevó, perdiendo a compostura. «Mi futuro está muy bien, hijo, gracias a tu padre y a mí. Y en esta casa, en mi casa, no se vende nada», respondí, con una inflexibilidad que nunca había demostrado antes. «Y sobre mi capacidad de gestionar mis asuntos, no te preocupes, estoy perfectamente lúcida. Más que nunca». Ricardo resopló al otro lado del teléfono. «Ya veremos, mamá. No creas que esto va a quedar así. Vamos a hablar con un abogado. Esto es por tu propio bien». Eles tentaram a contraofensiva. Uma semana depois, Ricardo e Helena apareceram em minha casa, acompanhados de um advogado jovem e engravatado, com um ar de superioridade que me irritou. Javier não veio. «Mamá, hemos traído al licenciado Torres para que te explique la situación», disse Ricardo com um sorriso forçado. O advogado, com seu tom professoral, começou a falar sobre capacidade jurídica, administração de bienes e riesgos financeiros. Ele insinuou que eu, recém-operada e em uma idade avançada, poderia estar sendo influenciada ou tomando decisões impulsivas. Eu os ouvi em silêncio, sentada em minha poltrona favorita, com as mãos cruzadas no colo. Quando o advogado terminou seu discurso, respirei fundo. «Licenciado», dije con calma, «agradezco su preocupación, pero no es necesaria.
Mis asuntos legales están en perfecto orden, y mi lucidez, se lo aseguro, está intacta. De hecho, hace unas semanas, el doctor Morales, un abogado de confianza del hospital donde estuve internada, me ayudó a poner todo en orden. Y si les queda alguna duda, aquí tengo un documento firmado y sellado que certifica mi plena capacidad mental. Y otra cosa más, Ricardo, Elena. ¿Recuerdan la promesa de su padre de que la casa sería mía, mi refugio? Pues él fue muy sabio. Dejó una cláusula muy clara. Esta casa es mía, y nadie puede obligarme a venderla ni a hacer nada que yo no quiera, ni siquiera mis hijos. Tirei da minha pasta os documentos que o doutor Morales havia preparado, a procuração que me dava poder total sobre a casa e um atestado de lucidez assinado por um psiquiatra conceituado que eu havia providenciado discretamente antes mesmo de sair do hospital, seguindo o conselho de Clara. Eu já tinha antecipado o movimento deles. O advogado de Ricardo e Helena pegou os papéis, os examinou com olhos arregalados. Seu rosto, antes arrogante, se tornou pálido. Esto es legal, balbuceó, olhando para Ricardo e Helena. La señora Carmela tiene razón. La casa es suya, y su capacidad mental está fuera de toda duda. No hay nada que podamos hacer. O choque nos rostos de Ricardo e Helena foi indescritível. Ricardo, que sempre se viu como o homem de negócios astuto, estava com a boca aberta, sem palavras. Helena, a que sempre cuidava da imagem, parecia ter recebido um tapa na cara. A voz dela saiu estrangulada. «Mamá! ¿Pero cómo hiciste esto? ¿Nos tomaste por tontos?» «No, hija, no los tomé por tontos. Solo me cuidé, porque al parecer nadie más lo iba a hacer», respondí, com um tom de voz que não admitia réplicas. A reunião terminou abruptamente. O advogado se desculpou, visivelmente constrangido, e se retirou. Ricardo e Helena ficaram ali, parados no meio da sala, como estátuas. Não havia mais argumentos, nem ameaças. Sua tentativa de manipulação havia fracassado, totalmente. No dia seguinte, o telefone tocou. Era Helena, chorando. «Mamá, por favor, perdona-me. Não sabíamos lo que hacíamos. Estábamos preocupados por ti, de verdad. Pero Ricardo me convenció de que era lo mejor». Suas lágrimas, desta vez, pareciam genuínas, mas eu já não confiava. «Hija, tus acciones hablaron más fuerte que tus palabras. La preocupación se demuestra estando al lado, no intentando quitarle lo que es suyo a tu madre recién operada». Ella tentó apelar para os netos. «Pero los niños, mamá, ellos te extrañan. Quieren venir a la casa». «Mis nietos siempre son bienvenidos en mi casa, Elena. Cuando quieran. Pero las condiciones son claras. Respeto. Y no se habla de dinero, ni de propiedades, ni de mi capacidad. Se habla de familia. Y si eso no se cumple, esta puerta no se abrirá para ustedes, sus padres». Ela ficou em silêncio. A manipulação, o choro, as ameaças veladas, nada funcionava mais. Eu havia mudado as regras do jogo. Ricardo, por sua vez, não ligou. Mandou um e-mail formal, como se eu fosse uma sócia de negócios. «Mamá, lamento el malentendido. Mi intención siempre fue velar por tus intereses. Entiendo que has tomado tus precauciones y lo respeto. De ahora en adelante, las cosas serán como tú quieras, pero te pido que reconsideres la idea de la horta. Es mucho trabajo para ti». A última frase era a picada da serpente, a última tentativa de minar minha confiança. Eu nem me dei ao trabalho de responder o e-mail. Para mim, a resposta estava nos meus atos. Continuei trabalhando na horta, com a ajuda dos vizinhos. As crianças vinham todos os dias depois da escola, animadas, sujas de terra, mas felizes. A horta estava florescendo, e eu, com ela. Javier, finalmente, apareceu na minha porta. Sozinho, com os olhos vermelhos e um ar de profunda vergonha. «Mamá, yo lo siento. Fui un idiota. Me dejé llevar por Ricardo y Elena, pero yo no quería que te hiciera daño. Solo estaba confundido, e me avergüenza lo que hice». Ele não pediu dinheiro. Não pediu perdão com a boca cheia de desculpas baratas. Apenas disse a verdade, com a voz embargada. Eu o olhei nos olhos por um longo tempo. Vi a vergonha, o arrependimento. Vi um vislumbre do meu pequeno Javier,
aquele que sempre precisei proteger. Hijo, el perdón se gana con hechos, no con palabras. Y tú me abandonaste en el hospital. Eso no se olvida tan fácil. Pero si estás dispuesto a cambiar, a demostrarme con actos que eres mi hijo, mi puerta siempre estará abierta. No para pedir, sino para ayudar. Y para dar. Javier asentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lo entiendo, mamá. No te pido que me perdones ahora. Solo quiero que me des una oportunidad para demostrarte que soy diferente. Eu não o abracei. Ainda não. Mas o convidei a entrar. Si quieres ayudar en la horta, Javier, hay mucho trabajo por hacer. Y aquí, todos trabajamos duro. A partir daquele dia, Javier começou a vir à horta. Primeiro, meio sem jeito, depois com mais empenho. Ele cavava, plantava, regava, conversava com os vizinhos, com as crianças. Parecia encontrar um propósito ali, na terra, no sol, no trabalho. Era uma redenção lenta, gradual, mas real. Ricardo e Helena, por sua vez, mantiveram uma distância. As visitas se tornaram esporádicas, formais. Vinham em meu aniversário, no Natal, mas o abraço era frio, a conversa superficial. Eles tinham perdido o controle. E, com isso, uma parte da relação. Eles se mantinham afastados, talvez ressentidos, talvez envergonhados. Eles não se atreviam a falar de dinheiro ou da casa. Não mais. A cena em que eles perceberam que haviam perdido tudo não foi com uma grande revelação. Foi na sutileza do meu silêncio, na minha calma. Quando Ricardo ligou um dia e perguntou sobre a conta de Miguel, aquela que ele pensava que eu ainda tinha, eu apenas respondi: "Oh, hijo, esa cuenta la cerré hace mucho tiempo. El dinero lo moví a outro lugar. No te preocupes, está seguro." O choque em sua voz foi palpável. Ele tinha planos para aquele dinheiro, eu sabia. E eu os tinha desfeito sem um pingo de emoção. Ainda havia pontas soltas, mas eu estava no controle. A velha Carmela se foi. A nova Carmela era uma mulher que havia aprendido que o amor próprio é a maior herança que se pode deixar. E que a dignidade, essa sim, não tem preço. Meus filhos haviam desprezado minha paciência, minha bondade. Agora enfrentavam a mulher que eu sempre fui, mas que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer. A que Miguel, em sua sabedoria, havia protegido. E a que agora finalmente se protegia sozinha. O coração estava curado. E a alma, mais forte do que nunca. A vida me deu uma segunda chance e eu a abraçaria com força. Minha casa, minha horta, minha vida. Tudo era meu, e somente meu. E ninguém me tiraria isso. 1 ano se passou desde a inauguração da horta comunitária Dona Carmela, e a vida em minha casa, em meu bairro, havia se transformado de maneiras que eu jamais imaginei. Minha casa, antes um santuário silencioso e, por vezes, solitário, agora era um centro de atividade. As manhãs começavam com o canto dos pássaros e o burburinho dos vizinhos que vinham buscar suas hortaliças frescas, colhidas por mim e pelas crianças. O cheiro de café se misturava com o da terra molhada e o das ervas aromáticas que plantávamos em pequenos canteiros perto da cozinha. Javier, meu filho mais novo, era agora meu braço direito na horta. Ele chegava cedo todos os dias, antes mesmo do sol nascer, para regar as plantas e preparar a terra. Seus olhos, antes distraídos e cheios de uma melancolia indefinida, agora brilhavam com um propósito. Ele falava com as crianças sobre o ciclo da vida, sobre a importância de cuidar da natureza, sobre a paciência que a terra ensina. Vê-lo ali, dedicado, feliz, me enchia de uma paz que eu não sentia há anos. Ele não pedia dinheiro, não pedia favores, pedia conselhos sobre as plantas, sobre como organizar as aulas com as crianças. Ele estava se redimindo, não para mim, mas para si mesmo. Um dia, enquanto colhíamos tomates maduros, ele me disse com a voz embargada: "Mamá, esto es lo que debía haber hecho toda mi vida. Gracias por enseñarme a mirar la tierra y a trabajar con mis propias manos. Me da más que todo el dinero del mundo." Naquele dia, finalmente, o abracei. Um abraço apertado, cheio de anos de dor, e agora, de esperança. Ele chorou em meu ombro, e eu senti que, pelo menos com ele, os pontos de meu coração haviam sido costurados de novo, com um fio mais forte.
Ricardo e Helena mantiveram a distância. Suas visitas eram protocolares, cheias de formalidades e um silêncio incômodo. Eles nunca mais falaram da casa, nem de dinheiro. O orgulho deles era mais forte que a necessidade de se reconciliar. Ricardo, em suas raras aparições, ainda tentava, com um olhar de soslaio, avaliar a produtividade da horta como se fosse um negócio. Mas ele não entendia que o valor ali não era monetário. Helena trazia seus filhos, meus netos, que corriam direto para a horta para brincar com Javier e as outras crianças. Ela ficava à margem, com sua bolsa de marca e suas roupas impecáveis, observando o caos de alegria e terra, sem se misturar. Eu não os forcei a nada. Minha porta estava aberta, mas a decisão de cruzar o umbral e realmente entrar em minha vida era deles. E por enquanto, eles preferiam ficar do lado de fora. A redenção, para eles, teria um preço mais alto, e eu não estava disposta a negociar. Meus netos, os filhos de Helena e Ricardo, eram a ponte que eu precisava. Eles vinham com suas mães, mas passavam o tempo com Javier na horta. Aprendiam a plantar, a cuidar dos animais, a valorizar o trabalho da terra. Eram crianças da cidade, acostumadas com telas e shoppings, mas na horta encontravam uma nova magia. Minha neta, a filha de Helena, um dia me perguntou: Abuela, ¿por qué mamá y papá no vienen a la horta con nosotros? Es tan divertido. Eu apenas sorri. Cada uno tiene su propio camino, mi amor. Lo importante es que ustedes estén aqui. Era uma lição sutil, mas que eu sabia que plantava uma semente neles. Eles viam a diferença entre o silêncio de seus pais e a alegria que reinava em minha casa. A horta comunitária Dona Carmela se tornou um sucesso no bairro. Recebemos visitas de outras comunidades que queriam replicar o modelo. A prefeitura nos apoiou com mais recursos. Eu, que antes me sentia invisível, agora era uma referência, uma líder comunitária. Dava palestras em escolas, participava de reuniões de bairro, ajudava a organizar eventos. Minha agenda estava cheia, meu coração estava cheio. O dinheiro que Miguel me deixou, os $100.000, estava seguro em minha nova conta. Usei uma pequena parte para comprar algumas ferramentas melhores para a horta, para expandir o projeto. O restante, eu o mantinha como uma reserva, uma garantia de que jamais voltaria a depender de ninguém. Era minha liberdade, meu poder, minha tranquilidade. E no fundo, era a maior prova de amor de Miguel, que sempre soube que eu precisaria de asas para voar quando ele não estivesse mais aqui. Um dia, enquanto eu e Javier estávamos preparando um almoço para os voluntários da horta, a campainha tocou. Era Clara, a enfermeira do hospital, com um sorriso largo no rosto. Senhora Carmela, que gusto verla também. Vine a visitar-la. Escuché de sua horta e quis venir a conhecê-la. Eu a abracei com carinho. Ela havia sido meu anjo no hospital, meu primeiro apoio. Sentamos no alpendre, com um copo de água fresca e um pedaço de bolo de milho que Javier havia assado. Contei a ela sobre a horta, sobre as crianças, sobre a mudança em Javier. Ela me ouvia com atenção, com os olhos mareados. Senhora Carmela, ela disse, usted me enseñó mucho. Me enseñó que nunca es tarde para defenderse, para encontrar su voz. Muchas veces vi a sus hijos en el hospital y sentí pena por usted, pero ahora, viéndola, me doy cuenta de que usted siempre fue fuerte, solo que ellos no lo veían. Eu sorri. Clara, a vida é como a terra. Às vezes, precisa ser revolvida, adubada, para que algo novo possa crescer. Meus filhos me deram a revolvida que eu precisava. E agora estou colhendo os frutos. Aquela conversa me fez refletir sobre toda a jornada. A dor da solidão no hospital, a decepção com meus filhos, o choque daquele papelzinho com as 4 palavras. Tudo isso, de alguma forma, me empurrou para um caminho que eu jamais teria tomado. Eu me tornei uma mulher que não se deixa abater, que luta por sua dignidade, que constrói seu próprio propósito. A casa, meu lar, meu refúgio, era agora a casa de todos. Um lugar onde as crianças aprendiam sobre a vida, onde os vizinhos se uniam, onde a alegria era colhida a cada dia. Era o meu legado. Não um legado de dinheiro, mas de amor, de comunidade, de esperança. Minha vida tinha mudado,
e para melhor. Não havia mais a espera ansiosa por uma ligação, nem a tristeza de uma porta vazia. Havia o sol na pele, a terra nas mãos, o riso das crianças no ar. Havia o propósito. E, acima de tudo, havia a certeza de que a palavra de meu Miguel, Carmela, nunca deixes que nade te pise, havia se tornado a bússola da minha nova vida. Meus filhos haviam prometido estar comigo, mas me deixaram sozinha. E foi nessa solidão, nesse abandono, que eu encontrei a força para estar comigo mesma. E essa era a maior vitória de todas. O coração, sim, havia sido remendado pelos cirurgiões, mas a alma, essa, eu mesma a curei com a semente da dignidade e o fruto da autonomia.